Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 24/7/2020, 24 de julho de 2020. E nós vamos começar mais uma aulinha para encerrar a nossa semana, para nós descansarmos bastante no fim de semana. E para o seu fim de semana, eu te desejo paz, descanso e as bênçãos de Deus que você merece. Um grande beijinho para todos vocês e vamos lá, né? Planejamento de hoje. O que nós vamos ver? Matemática. Não temos livro hoje na matemática, é só o caderno, os numerais de 200 a 300 e a escrita do nome dos números de 10 em 10, tá? Então, ontem nós fizemos os numerais de 100 até 200. Hoje, nós vamos fazer de 200 até 300. Então, nós vamos recordar aí mais 100 números a partir do 200, tá bom? E em ciências, vamos estudar sobre as abelhas hoje. Olha que bacana! Vamos falar sobre abelhas, fazer uma pesquisa, né? A pesquisa eu já fiz aqui para vocês. Então, eu vou dar uma aulinha sobre abelhas, porque lá na língua portuguesa, no livro, o tema da atividade é abelhas. Então, nós temos que entender um pouquinho sobre elas para fazer essa atividade do livro, tá? Depois vocês vão aí, com a ajuda da mamãe e do papai, ler um pouco também desse conteúdo que eu coloquei em ciências para poder responder as questões do livro, tá bom? E em língua portuguesa, né, como eu já havia falado, nós vamos no livro Buriti Mais Português, na página 117, falar sobre abelhas. E no caderno vamos fazer a ortografia e a escrita e separação de sílabas da palavra abelha. Vamos fazer a classificação de acordo com a quantidade de sílabas e formação de frases. E aqui em ciências, nós vamos fazer no caderno, que eu havia me esquecido de completar aqui, desenho de abelha. Não, desenho da abelha. Tá? Certo? No caderno, então. Que eu coloquei lá no final e esqueci de colocar aqui. Tá? Agora tá tudo certo. Ok, então vamos lá, vamos começar no caderno. Primeiro, nós vamos fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje, 24 de julho de 2020, sexta-feira, né? E completar aí como vocês já sabem fazer. Pula uma linha, vamos escrever matemática, pula mais uma linha e vamos fazer os numerais de 200 a 300. Vamos começar no 200 e vamos fazer de 10 em 10, né? Como vocês fizeram na aula de ontem. Então, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Aqui deu 10. E aí, depois do 209, vem o 210. Do 210, eu vou até o 219. Depois, 220 até o 229. Do 230 até o 239. 240 até 249. 250 até 259. 260 até 269. 270 até 279, 280 a 289, 290 a 299 e aí sim nós chegamos no 300. E eu vou aqui mostrar para vocês, vou abrir a tela um pouco, para mostrar para vocês no material dourado, como eu faço sempre, né? Mostrando para vocês, mas se eu abro a tela dá para vocês verem melhor. Deixa eu ver a melhor posição aqui, pra cá, pra cá, aí, assim eu acho que é melhor, né?
E aí aqui eu tenho, ó, o que é o número 300, né? Eu vou do numeral 200 até o 300. O 200 é isso aqui, ó. São 10 barrinhas de 10 unidades cada, mais 10 barrinhas de 10 unidades cada, certo? Então, se eu tenho 10 barrinhas aqui, eu vou de 10 unidades cada, eu vou ter 100 no total, né? 100 unidades. Mais 10 barrinhas de 10 unidades cada uma, eu vou ter mais 100. 100 mais 100 é 200. E para eu ter 300, como é que eu faço? Eu vou colocar mais 10 barrinhas de 10 unidades cada. E aí eu vou somar mais 100. Então, 100, 200, 300. Né? Então, eu representei aqui para vocês no material dourado o número 300, né? O 200 e o 300, tá certo? Ou eu posso dizer que eu tenho... Eu posso dizer que aqui eu tenho 200? Sim, porque quanto que vale uma placa dessa? Vale 100. Então, 2 placas dessa valem 200. E se eu colocar mais uma placa dessa aqui, quanto vai dar? 300. Então, 3 plaquinhas dessas daqui, com 100 unidades cada uma, vai ser 300, né? E aqui, ó, só para finalizar, aqui eu tenho, ao todo, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10 barrinhas. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, 30 barrinhas com 10 unidades cada também vai me dar 300, né? Então, eu preciso de 30 barrinhas dessa daqui para ter o numeral 300. E preciso de 20 barrinhas para ter o 200. Ok? Então, 20 barrinhas de 10 unidades é igual a 200. 2 plaquinhas de 100 unidades é igual a 200. E 3 plaquinhas de 100 unidades é igual a 300. Tudo bem? Ok. Eu gosto de mostrar no material dourado porque ele nos ajuda a pensar, né, sobre os números e a formação desses números. E vamos continuar então. Agora, lá no exercício 2, a escrita dos nomes dos números de 10 em 10. Então, aqui vocês fizeram de 10 em 10, né? Eu até coloquei em coloridinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem que é para ser feito de 10 em 10. E aqui, vamos de 10 em 10, ó. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 e 300. 300 com Z, tá certo? Bom, finalizamos os numerais. Agora nós vamos lá para ciências. Vamos pular uma linha. Vamos continuar no caderninho. Uma linha não, 2 linhas, tá? Quando a gente muda a matéria, é bom a gente pular 2 linhas. Então, pula 2 linhas. Vamos escrever ciências. Pula mais uma linha. Podem escrever, ó, abelhas, tá? Que vai ser o tema da nossa aula. Não precisa copiar nada no caderno do que nós vamos ler a seguir, tá
bom? Esse textinho é só para eu explicar para vocês e para vocês irem fazendo a leitura junto comigo no vídeo, tá? Então, muito bem. Vamos falar sobre esse inseto aqui, né? Que com certeza vocês, quando estavam chupando um sorvete bem gostoso na sorveteria, colocou aquela cobertura e veio a abelha, né? Com quem isso nunca aconteceu? Isso porque a sorveteria é um local onde tem muito açúcar, né? Porque o sorvete é doce. Cobertura, então, nem se fala. Fora aquelas outras coisinhas gostosas que a gente coloca no sorvete também, que são muito doces. Então, é um local, né, onde tem aquele cheirinho de açúcar que as abelhas tanto amam, né? E vou ler para vocês essa musiquinha, a letra de uma música chamada As Abelhas, desse autor aqui, autor e compositor, né, Vinícius de Moraes. A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas para ir para a festa, num zune-que-zune. Lá vão pro jardim, brincar com a cravina, valsar com o jasmim, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Então, o que essa musiquinha tá falando pra gente? Ela está falando sobre o processo de polinização que as abelhas fazem. O que é isso? As abelhas vão lá na plantinha, elas vão pegar o alimento que elas precisam e vão polinizar essa plantinha. Esse processo de polinização vai gerar outras novas plantinhas bonitas e com frutos. E assim a nossa plantação, né, ou a nossa roseira, ela vai crescendo, né? As nossas plantinhas vão se multiplicando e o ecossistema, né, o meio ambiente vai se diversificando e aumentando cada vez mais. Então, elas são muito importantes, as abelhas, né, para a manutenção do ecossistema, de todas as plantas e de todas as flores. Por isso que fala aqui, ó, da rosa para o cravo, do cravo para a rosa, né, da rosa para o favo. Porque depois que ela pegou aí o alimento dela na plantinha, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir mel, né? Favo de mel, vocês já ouviram falar? É uma coisa deliciosa que é produzido, né? Quando as abelhas estão lá no apiário, quando vai ser retirado o melzinho delas. E é assim que acontece esse processo. Nós vamos ver um pouquinho melhor aqui agora no textinho. Zum, 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 aquele barulho. Vocês já ouviram, né? Alguém aí tem medo de abelha? Eu tenho um pouquinho. Eu prefiro não mexer com elas. A hora que elas vêm perto de mim, eu fico bem quietinha. E aí, a hora que elas saem de perto, aí eu me movimento. Por quê? Porque as abelhas, se você toca nelas, elas vão entender que aquilo ali é um perigo para elas. Então elas vão lá e vão picar. E muitas pessoas têm alergia de abelha, né? E é muito sério em algumas pessoas porque elas são muito sensíveis a abelhas. Então algumas precisam ir para o hospital correndo para não acontecer nada de grave, tá? Você está na praia com um delicioso sorvete na mão e ela está rondando. Na lanchonete, ao ar livre também. As abelhas adoram alimentos doces, por isso estão sempre por perto. Foi o que eu falei para vocês, né? Onde tem muito doce, tem abelha por lá. A sociedade das abelhas. As abelhas são insetos sociais, isto é, a maioria delas convive harmoniosamente em um mesmo espaço, chamado de colônia.
são extremamente disciplinadas, trabalhadoras e principalmente organizadas. E as abelhas, meus amores, elas vivem muito bem em sociedade, né? E essa sociedade nós chamamos de colônia, que é a casa das abelhas. Por que elas vivem tão harmoniosamente? Porque uma depende da outra e elas se ajudam no trabalho, né? Na produção e reprodução delas mesmas, né? E também na produção do mel, né? A rainha é a principal componente da colmeia, porque mantém a harmonia no trabalho, além de ser responsável pela reprodução. Uma rainha pode viver até 6 anos, vencendo qualquer indivíduo da colmeia em termos de tempo de vida. Então a rainha é a que mais vive, né? A abelha rainha, ela vive até 6 anos. É um tempo bastante grande para o inseto, né? E os zangões são responsáveis por fecundar a rainha, dando continuidade à vida na colmeia. Eles vivem pouco, no máximo 3 meses. Isso porque são mortos pela rainha logo após a fecundação. Olha só que bacana, né? Como é que é a vida animal. Os zangões, eles vão lá, vão fecundar a rainha e depois eles vão viver só 3 meses. Porque eles vão ser... A rainha vai lá e mata eles depois que ela foi fecundada. Olha só. Responsáveis pelo trabalho duro dentro da colmeia, as operárias cuidam da higiene da colmeia, garantem o alimento e água de que a colônia necessita, coletando pólen e néctar, produzem a cera para formar os favos, alimentam a rainha, os zangões, as larvas, por nascer e ainda cuidam da defesa da família. Olha só como as abelhas são uma família mesmo, né? Tem as operárias que cuidam de todo esse processo de higiene da colmeia, garante alimento e água, né? Para todas as abelhas ali da colônia. E ainda produzem cera para formar os favos de mel, né? E alimentam a rainha. Então é por isso que ela chama rainha, né? Porque ela tem várias abelhas operárias que ficam trabalhando aí para ajudá-la, né? Inclusive os zangões, né? Alimentam a rainha e os zangões também. Então aqui eu coloquei um desenho para vocês. Ó, esta é a abelha rainha. Vocês percebem que ela é 5 centímetros maior do que a operária e 2 centímetros maior que o zangão. Então aqui a abelha rainha, por isso que eu acho que ela é rainha, né? Porque ela é a maior, ela é a mais alta. Depois o zangão e as operárias. Aqui o zangão, a gente consegue ver uma boa diferença, né? Do macho e para as fêmeas, tanto para a rainha quanto para a operária. Porque olha só, ele tem os olhos bem maiores, né? Ele tem os olhos bem maiores. E ele tem aqui o peito mais arredondado, aqui é mais oval, tanto da rainha quanto da operária. O dele, do zangão, é mais oval, né? E nas patas, deixa eu ver se dá pra perceber alguma diferença. Parece que as patas dele aqui tem 3 repartições, 3 e 3, enquanto aqui parece que são 2. Tem umas diferençazinhas que, se a gente for perceber, né, a gente consegue notar que elas não são iguais. E a importância das abelhas. Qual que é a importância das abelhas, né? Eu já falei para vocês e aqui nós vamos ler. As abelhas são muito importantes para o equilíbrio ecológico, principalmente porque são responsáveis pela reprodução das plantas através do processo de polinização. Ou seja, elas transferem o pólen de uma flor para outra. Olha só, quando a abelhinha vai lá na florzinha pegar o alimento,
e depois vai lá na outra florzinha para pegar o outro alimento, ela vai de flor em flor. E quando ela vai de flor em flor, ela transfere o pólen de uma flor para outra, né? E isso vai fazer com que a planta ela é fecundada, e isso vai fazer com que ela se reproduza, gere novas plantinhas. Esse processo resulta em uma grande variabilidade genética. Por quê? Porque as plantinhas vão se reproduzir em cores diferentes, em formatos diferentes, né? E vão também formar frutos. Além disso, o trabalho das abelhas nos fornece alimento e outras substâncias excelentes, como o mel, a geleia real e o própolis. Então, além desse trabalho árduo de reprodução, né, das plantas e de polinização e de reprodução das plantas, elas também nos fornecem um alimento muito saudável e que faz muito bem para a nossa imunidade. Lembra-se que eu falei da imunidade das frutas? Quando a gente come fruta, a gente tem imunidade. Imunidade é a mesma coisa que resistência. A gente não fica doente, né? Quando a gente consome esses produtos, mel, geleia real, própolis, quando a gente come fruta, a nossa imunidade, a nossa resistência a pegar doenças aumenta, e aí a gente não pega doença. A gente não precisa ir no médico, a gente não pega gripe, né? Isso é muito importante, porque nós vamos sempre ficar fortes sem precisar ir no médico, tomar injeção, essas coisas todas que a gente não gosta, né? Eu também não gosto, eu tenho medo de injeção. Tá? E aí eu coloquei aqui uma abelhinha polinizando uma florzinha. Polinizando por quê? Porque ela vai tirar o pólen, por isso que é polinizar. Ela vai tirar o pólen e depois ela vai transferir esse pólen para outra florzinha, e para outra, para outra, para outra. E cada florzinha vai nascer de uma forma diferente, de cores diferentes, de frutos diferentes. Uma abelha coletando pólen e alimentando-se do néctar de uma flor, né? Então ela coleta o pólen e se alimenta do néctar. E a picada das abelhas? Ai, ai, ai. A abelha é um inseto que ataca com muita facilidade, basicamente a região da cabeça e do pescoço. Então são essas regiões que ela mais gosta. Por isso que eu falei pra vocês que quando uma abelha chega perto de mim, eu fico quietinha, espero ela sair. Se ela não sair, eu vou tentando, com todo cuidado, sem relar nela, né, fazer com que ela saia. Porque se eu fizer um movimento muito brusco, dar um tapa na abelha, fazer alguma coisa, essa abelha vai vir me picar, né? E a picada das abelhas é muito dolorida. O seu ferrão fica no local da picada e através dele ela injeta uma substância tóxica, um veneno que pode ser letal quando em grande quantidade. Então, é por isso que dói quando a abelha pica, porque ela injeta o seu ferrão, né? Uma agulhinha mesmo assim, e nesse ferrão tem veneno, que se for em muita quantidade, ou se for de uma pessoa que é extremamente alérgica a abelhas, aí a situação pode se complicar, né? Essa pessoa pode ter muitas complicações se não for correndo para o hospital. Ou seja, mais de 3 abelhas picando a mesma pessoa, por exemplo, pode ser muito perigoso, porque aí a quantidade de veneno, né, que passa pelo ferrão é muito maior. Por isso, nada de tentar mexer em colmeias ou nas caixas de um apiário, que é na onde as abelhas ficam para retirada do mel. Então, assim, colmeias, colônias de abelha, apiário, não pode mexer, porque ali tem uma grande quantidade de abelha. Já pensou esse monte de abelha? Ai, não gosto nem de pensar. Então, tomem cuidado sempre que vocês se depararem com uma situação como essa, tá? E aqui a anatomia das abelhas. A anatomia é a parte física das abelhas, né? Como que as abelhas são?
As abelhas têm o corpo dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, essa é a divisão principal das abelhas. Ela tem uma cabeça, ela tem um tórax, que é como se fosse assim, as costas da abelha, e aqui o abdômen da abelha, que é essa parte de trás aqui, ó, abdômen, tórax e cabeça, tá? Tá tudo marcado aqui. Então, aqui, ó, ela é formada por essas 3 grandes partes, fora, né, os outros membros. As asas, o ferrão que fica aqui na pontinha, aqui, ó, quando ela pica a gente, ela é aqui por trás que ela vem picar. E a perna anterior, a perna mediana, a perna posterior. Então, ela tem, de um lado, ela tem 6 pernas, né? De um lado 3 e do outro lado 3. E aí ela tem... Não, deixa eu ver se tem alguma outra foto aqui. Peraí, depois a gente já tira essa dúvida. A língua, as antenas, né? Ela tem 2 antenas. A cabeça eu já falei. E os olhos, né? É porque aqui ela tá só de um lado, a abelha, é isso mesmo. Mas ela tem 6 pernas, 3 de um lado, 3 do outro, e tem 2 antenas, ok? E 2 olhos. Uma abelha adulta tem entre 2 milímetros e 4 centímetros de comprimento. A maior parte das abelhas é preta, muitas vezes com listras amarelas ou marrons. Seu corpo pequeno e duro é coberto de pelos e tem, como todo inseto, 6 patas, né? Então, ó, ela tem 6 patas mesmo. 3 de um lado, 3 do outro. As abelhas têm 2 asas, 5 olhos e partes da boca que atuam como uma longa língua. Nossa, ela tem 5 olhos, olha só. As fêmeas têm ferrão e podem picar, mas os machos não. Então, só a abelha fêmea que pica. Os machos não picam. As antenas, que são 2, são essenciais para a vida do animal, pois nelas estão os sentidos do tato, do olfato e da audição. Então, olha só, as abelhas podem tocar, podem sentir o cheiro e podem ouvir. Olha que interessante, as abelhas podem ouvir. A presença de pelos sensoriais na cabeça serve para a percepção das correntes de ar e protegem contra a poeira e a água. Olha que interessante, né? Essa foi então a nossa pesquisa. Eu coloquei assim só algumas coisas para a gente compreender um pouquinho mais das abelhas, as coisas mais importantes. E aí terminamos aqui então falando, né, dessa parte física da abelha, né, de como elas são. E depois que nós estudamos um pouquinho sobre as abelhas, nós vamos lá no caderninho, na parte de ciências, né, que vocês já pularam 2 linhas, já escreveram ciências, pulou uma linha, escreveu abelhas, agora vai pular mais uma linha e vai fazer o desenho de uma abelha e indicar as 3 partes do seu corpo, que são as 3 partes principais, que são cabeça, tórax e abdômen. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, é o seu desenho da abelha, você vai desenhar uma abelha, tá? E você vai fazer como aqui, ó, puxar uma flechinha e colocar tórax, colocar abdômen e cabeça, tá? As 3 partes principais da abelha. E apenas isso. Terminou o seu desenho, pinta bem bonito, não esquece de colocar, indicar aí as partes e depois vamos lá pro livro na parte de língua portuguesa, tá? Lá no livro Buriti Mais Português, na página 117. Vamos novamente falar sobre abelhas. Vamos lá. Seu professor dará uma aula sobre abelhas, né? Que nós já vimos isso. E aí vocês vão responder, né? Sobre essa aula que eu dei para vocês, vocês vão responder essas 3 perguntas: A, B e C. Letra A. As abelhas ouvem?
E aí, vocês vão... Essa daqui, pessoal, podem responder no caderno, tá? Então, fez o desenho, pula uma linha, não precisa copiar o enunciado, só coloca aqui número 1, perguntas A, B e C, tá? Perguntas A, B e C. E aí, vocês vão copiar a pergunta e responder. As abelhas ouvem? Tô na dúvida, professora. Eu deixei lá marcado no texto em verde as partes principais para vocês responderem aqui, tá? Então, eu já deixei lá marcado em verde para vocês acharem as respostas mais facilmente. Bom, letra B. De que é coberto o corpo delas? Então, também deixei marcado. E como as abelhas se defendem? Que nós também eu expliquei, né? E nós lemos e também está marcado em verde lá. Então, esse exercício 1, façam no caderno. Coloca o número 1, copia só as perguntas A, B e C e coloquem as respostas. Certo? Depois, vamos lá para o exercício 2. Acompanhe a aula do professor. Anote no esquema o nome de cada parte do corpo da abelha. Então, aqui, ó, lá naquele esquema que tem da abelha, dá para vocês observarem aqui lá em cima e por meio desse desenho e das partes aqui, vocês vão completar lá no livro, tá? As partes da abelha aqui que tá pedindo, tá bom? Aqui tá pedindo, ó, essa parte de trás que é aquela parte que pica, que fura a gente, que é o ferrão, né? E aí, essa parte azul de trás aqui que tá marcando, aqui é o tórax, né? E essa outra parte aqui, que parte que é essa daqui, ó? Vamos lá de novo, lá no desenho. Essa, não, aqui é o tórax. Aqui é o tórax, essa parte. Aí aqui, nessa parte... peraí que eu subi um. Aqui então é o tórax, aqui é a cabeça e aqui é o abdômen, né? E aí aqui, o que é essa parte aqui? Acho que aqui é uma pata. E essa parte de cima aqui, vocês vão olhar naquele desenho para colocar as partes aqui, tá? Aí nessa próxima bolinha aqui, ó, do exercício 2, acrescente uma informação sobre a parte da abelha que você achou mais interessante. Então, tipo, o que você achou interessante que falou sobre alguma parte da abelha? Sobre o olho, sobre as antenas, sobre as patas, sobre a asa. Então, você vai colocar alguma informação que apareceu lá na nossa aulinha que você achou super interessante, que você falou, nossa, que bacana, tá? E depois, essa aqui não precisa fazer, tá? Essa outra bolinha não, ok? E aqui, se você quiser responder, pode responder. Entendi as explicações dadas e o esquema? Se sim ou se não. Anotei as informações no esquema? Se sim ou se não. Contei aos colegas uma informação interessante? Tá? Aqui, se não quiser responder, não precisa, tá bom? Só se quiser, marca ou no verde ou no vermelho para cada uma dessas perguntas. Né? No verde, curtiu? Sim, né? Ou não curtiu? Não, né? Certo? Sim ou não. Mas não é necessário responder aqui. E depois que nós fizermos essa parte do livro, nós vamos lá para o caderno. Vamos pular 2 linhas, tá? Para separar de ciências. E... peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. As abelhas... ah, tá, não. Essas perguntas aqui, vocês vão fazer na parte de ciências, tá? Podem fazer na parte de ciências. O exercício 1, na parte de ciências. Depois eu vou anotar lá para vocês, vou anotar no arquivo. E vamos pular 2 linhas. Vamos escrever língua portuguesa. Vamos pular mais uma linha, escrever ortografia,
Pula uma linha de novo. Exercício 1. Estude e copie. Então, aqui vocês vão estudar e copiar, né? Porque aqui é a ortografia da palavra abelhas, que foi o nosso assunto, né? Vocês vão escrever abelhas dessa forma aqui, de forma maiúscula, e também dessa forma aqui, de mão minúscula e a inicial maiúscula. Abelhas, abelhas. Então, letra de forma e letra de mão. Depois nós vamos separar a sílaba. Abelhas. 3 sílabas, trissílaba. Abelhas tem 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou escrever essa frase. As abelhas são insetos sociais, certo? Só para lembrar aqui vocês, esse B não sai do banquinho, tá? É que essa fonte aqui do meu computador, ela fica diferente, mesmo que é de letra de mão, ela é um pouco diferente, tá? Então, o B, o E aqui não sai do banquinho do B, ele vem aqui em cima, tá? Fizemos a frase e aí nós vamos fazer as famílias presentes na palavrinha abelhas. Então, ó, A, E, I, O, U, ão. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, bão. Lha, Lhe, Li, Lho, Lhu, lhão. As, Es, Is, Os, Us. Então, ó, eu formei abelhas, né? E aqui eu coloco a família do as, es, is, os, us, né? Porque para mostrar para vocês que abelhas, né? O S aqui tem essa família, né? Do as, es, is, os, us. Abelhas está no plural, né? Porque termina com S. Se fosse abelha, estaria no singular, certo? Exercício 2. Separe e classifique. Então, aqui, ó, filha. Eu coloquei várias palavrinhas com lha, lhe, li, lho, lhu, lhão. Então, filha, filha. 2 sílabas de sílaba, tá? Ra, ma, lhe, te. Ra, ma, lhe, te. 4 sílabas, polissílaba. Porque se eu tiver 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, a palavrinha vai se chamar polissílaba, ser classificada como polissílaba. Velhinho, 3 sílabas, trissílaba. Vermelho, também 3 sílabas, trissílaba. Orelhudo, 4 sílabas, polissílaba. Barulhão, 3 sílabas, trissílaba. Certo, meus amores? E vamos aqui para o exercício 3. Retire do texto frases com as palavras. Então, vocês vão retirar 3 frases do texto que tenham as palavras abelhas, trabalho e ferrão. Essas 3 palavras estão lá no textinho da nossa aulinha das abelhas. E vocês vão pegar uma frase que tenha cada uma dessas palavrinhas. Certo? Entendido? Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências. E bom fim de semana, até segunda-feira. Um beijo cheio de saudade.